Título: Pós-escrito 1935. O organizador desta série de estudos autobiográficos não considerou, que eu saiba, a possibilidade de que, após certo lapso de tempo, uma continuação pudesse ser escrita a qualquer um deles, sendo possível que isso tenha ocorrido somente no caso presente. Estou empreendendo a tarefa, visto que meu editor norte-americano deseja publicar o pequeno trabalho numa nova edição. Ele veio a lume pela primeira vez nos Estados Unidos em 1927, editado por Bretano sob o título de Um Estudo Autobiográfico, mas foi levianamente lançado no mesmo volume como outro ensaio meu que deu seu título, O Problema de Análises Leigas a todo livro, obscurecendo assim o presente trabalho. 2 temas ocupam essas páginas: a história da minha vida e a história da psicanálise. Elas se acham intimamente entrelaçadas. Esse estudo autobiográfico mostra como a psicanálise veio a ser todo o conteúdo de minha vida e, com razão, presume que minhas experiências pessoais não são de qualquer interesse ao se traçar um paralelo de minhas relações com aquela ciência. Pouco antes de haver escrito esse estudo, parecia que minha vida logo chegaria ao fim pelo retorno de uma doença maligna, mas a perícia cirúrgica salvou-me em 1923 e fui capaz de continuar com minha vida e meu trabalho, embora não ficasse mais imune à dor. No período de mais de 10 anos que então transcorreu, jamais abandonei meu trabalho analítico e meus escritos, como se prova pela conclusão do 10º volume da edição alemã de minhas obras completas. Mas eu próprio acho que se verificou importante mudança. Fios que no curso de meu desenvolvimento se haviam enredado começavam então a separar-se. Interesses que eu adquirira num estágio mais avançado de minha vida ficaram para trás, enquanto os mais antigos e originais se tornaram proeminentes mais uma vez. É verdade que nessa última década levei a cabo partes importantes de meu trabalho analítico, tais como a revisão do problema da ansiedade em meu livro Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926d, ou a simples explicação do fetichismo sexual que fui capaz de fazer um ano depois, 1927e. Não obstante, seria verdade dizer que, desde que formulei minha hipótese de existência de 2 classes de instintos, Eros e o instinto de morte, e desde que propus uma divisão da personalidade mental em um ego, um superego e um id, 1923b, não prestei outras contribuições decisivas à psicanálise. O que tenho escrito sobre o assunto desde então tem sido ou dispensável ou logo teria sido proporcionado por outrem. Essa circunstância está ligada com uma alteração em mim, mesmo com o que poderia ser descrito como uma fase de desenvolvimento regressivo. Meu interesse, após fazer um detour
deu uma vida inteira pelas ciências naturais, pela medicina e pela psicoterapia, voltou-se para os problemas culturais que há muito me haviam fascinado, quando era um jovem quase sem idade suficiente para pensar. No próprio clímax do meu trabalho psicanalítico, em 1912, já tentara em Totem e Tabu fazer uso dos achados recém-descobertos da análise, a fim de investigar as origens da religião e da moralidade. Levei então esse trabalho mais um passo à frente em 2 ensaios ulteriores, O Futuro de uma Ilusão, 1927C, e O Mal-Estar na Civilização, 1930A. Percebi ainda mais claramente que os fatos da história, as interações entre a natureza humana, o desenvolvimento cultural e os precipitados das experiências primitivas, cujo exemplo mais proeminente é a religião, não passam de um reflexo dos conflitos dinâmicos entre o ego, o id e o superego que a psicanálise estuda no indivíduo. São os mesmíssimos processos repetidos numa fase mais ampla. Em um futuro de uma ilusão, exprimi uma avaliação essencialmente negativa da religião. Depois encontrei uma fórmula que lhe fazia melhor justiça, embora admitindo que sua força reside na verdade que ela contém. Mostrei que a verdade não era uma verdade material, mas histórica. 1939A, ensaio 3, parte 2, G. Esses estudos, os quais, embora tendo origem na psicanálise, se estendessem muito além dela, talvez tenham despertado maior simpatia por parte do público do que a própria psicanálise. Podem ter desempenhado certo papel na criação da ilusão efêmera de que eu me encontrava entre os escritores aos quais uma grande nação como a Alemanha estava pronta a ouvir. Thomas Mann, um dos reconhecidos porta-vozes do povo alemão, encontrou um lugar para mim na história do pensamento moderno. Pouco depois, minha filha Ana, atuando como minha procuradora, recebeu uma homenagem cívica na Rathaus de Frankfurt am Main, ocasião em que me foi conferido o prêmio Goethe de 1930. Isso foi o clímax de minha vida como cidadão. Pouco depois, as fronteiras do nosso país se estreitaram e a nação não quis mais saber. E neste ponto, seja-me permitido interromper estas notas autobiográficas. O público não tem o direito de saber mais sobre meus assuntos pessoais, minhas lutas, meus desapontamentos e meus êxitos. Seja como for, tenho sido mais acessível e franco em alguns dos meus escritos, tais como A Interpretação de Sonhos e The Psychopathology of Everyday Life, do que as pessoas que descrevem suas vidas em geral o são para seus contemporâneos ou para a posteridade. Poucos agradecimentos recebi nesse sentido e não posso recomendar a ninguém que siga meu exemplo. Devo acrescentar mais algumas palavras à história da psicanálise durante a última década. Não pode haver mais dúvida alguma de que ela continuará. Comprovou sua capacidade de sobreviver e de desenvolver-se tanto como um ramo do conhecimento quanto um método terapêutico. O número de seus partidários organizadores na Associação
psicanalítica internacional aumentou de maneira considerável, além de grupos locais mais antigos em Viena, Berlim, Budapeste, Londres, Holanda, Suíça e Rússia. A partir de então se construíram sociedades em Paris e Calcutá, 2 no Japão, várias nos Estados Unidos e, em data bem recente, uma em Jerusalém, outra na África do Sul e 2 na Escandinávia. Com seus próprios recursos, essas sociedades locais apoiam ou estão em vias de formar institutos de formação nos quais se ministra instrução na prática da psicanálise de conformidade com um plano uniforme e clínicas para pacientes externos, nas quais experimentados analistas, bem como alunos, dão tratamento gratuito a pacientes de recursos limitados. De 2 em 2 anos, os membros da Associação Psicanalítica Internacional realizam um congresso no qual se apresentam trabalhos científicos e se solucionam questões de administração. O 13º desses congressos, aos quais não posso mais comparecer, foi realizado em Lucerna, em 1934, de um núcleo de interesses comuns a todos os membros da associação. Seus trabalhos se irradiam em muitas direções diferentes. Alguns dão grande ênfase ao esclarecimento e aprofundamento dos nossos conhecimentos de psicologia, ao passo que outros se interessam por manter-se em contato com a medicina e a psiquiatria. Do ponto de vista prático, alguns analistas atribuíram-se a tarefa de fazer com que a psicanálise seja reconhecida nas universidades e incluída no currículo médico, ao passo que outros se contentam em permanecer fora dessas instituições, não permitindo que a psicanálise seja menos importante no campo da educação do que no campo da medicina. Ocorre de quando em quando que um profissional da análise verifique estar isolado em uma tentativa de enfatizar algum ponto único dos achados ou pontos de vista da psicanálise, à custa de todos os demais. Não obstante, a impressão total é satisfatória de trabalho científico sério executado em alto nível.